Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a todos. Amém? Queridos, estamos aqui para mais um devocional. Hoje começando mais um livro, o livro de Oséias. E o tema do nosso devocional é Suportando o Insuportável. Texto de Oséias 2:6 é o nosso texto base, também 4:6 que diz assim: Por isso a cercarei com espinhos, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Agora o capítulo 4:6, verso 6. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Muito bem, eu vou tentar aqui, queridos, sistematizar um pouquinho, ou sintetizar melhor, um pouco desse contexto para que nós possamos entender o que é estar suportando o insuportável. Eu creio que nós temos 2 pontos aqui nessa mensagem de Oséias, nesse livro que nós estamos iniciando, e que são temas que vão nos conduzir aqui nesse devocional. Lembrando, queridos, que o Oséias ele vai profetizar ali tanto para o reino de Israel quanto para o reino de Judá. E é bem possível que Oséias foi contemporâneo de Isaías. Ou, na verdade, o contrário, né? Isaías foi contemporâneo de Oséias, porque ele vai profetizar por longos reinados. Diz os estudiosos da palavra que ele vai profetizar ali por volta dos reinos ali de Israel, né? Por exemplo, o próprio texto diz, na verdade, no capítulo 1, e os estudiosos vão reforçar isso. Nos dias dos reis, né? Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. É bem provável que alguns profetas foram contemporâneos de outros. Um profetizava numa região e o outro profetizava na outra região, tá bom? Bom, trazendo aqui, voltando ao ponto que eu estava dizendo, creio que tem 2 pontos aqui para nós refletirmos nesse devocional. O primeiro tema é com relação àqueles que são discípulos, digamos assim. São cristãos que procuram todos os dias amar a Deus, servir a Deus, buscá-lo de todo o coração e se voltar todos os dias para Ele, adorá-lo, e que nele, em Deus, possam encontrar prazer. E a segunda situação que eu estava mencionando aqui, 2 pontos, a segunda é com relação aos sacerdotes, aos que servem a Deus. Nós vamos ver aqui na vida de Oséias, ele sendo levantado por Deus para casar com uma mulher, uma meretriz, uma mulher de prostituição, constituir família com ela, e para que ele possa sentir um pouco o que Deus está passando com o seu povo. Aqui no livro de Oséias, nós vamos perceber que Israel é tido como a esposa de Deus. E Oséias ele vai ser uma espécie de metáfora. Ele vai ser um exemplo diante de Israel de como Deus se sente, como é ruim conviver com alguém infiel, conviver com alguém que não está no mesmo alinhamento, como é doloroso suportar a infidelidade um do outro. Nós percebemos também que, dentro desse contexto, ele pode se abrir para outros, né? Como é ruim a infidelidade numa amizade, como é ruim a infidelidade num discipulado, numa liderança da igreja. É interessante aqui porque Deus ele vai levantar os seus profetas para exortar o povo. E o mais duro, queridos, de tudo isso, talvez trazendo um pouco para nós, porque a minha ideia com os devocionais é que nós possamos fazer aplicações bem pessoais. Então, não sei se você tem percebido isso, você que tem ouvido, eu tenho tentado trazer o que nós estamos aprendendo para algo mais pessoal. Então, assim, fazendo essas aplicações, como eu estava dizendo, é muito difícil lidar com a infidelidade. E infidelidade em tudo, né? Por exemplo, para nós que somos pastores e líderes, é muito doloroso, e eu tenho certeza que é doloroso para Deus também, quando Ele quer que seus filhos andem num caminho, mas, por exemplo, os discípulos estão indo para outro caminho, por exemplo. Então, muitas vezes é duro para nós. Nós aconselhamos pessoas, e não é uma só vez, são várias vezes, insistimos falando, mas nós percebemos que algumas, elas não querem mudar. Muito difícil isso, é muito doloroso. Vê que todo pastor ele lida com isso. Como é duro para um pai, por exemplo, que senta com o filho, que fala, conversa, exorta, fala. Mas você não vê qualquer esboço de mudança na vida dos filhos. É difícil, né, para um professor que insiste, mostra o caminho, e o aluno ele não se esforça para assimilar. Então, assim,
É difícil, muito complicado. Por outro lado, Deus também fala para os sacerdotes continuarem nessa insistência, não abandonarem, não desistirem, porque muitas vezes muitos já desistiram, embora estejam com o corpo físico presente ali, mas já desistiram de acreditar numa mudança. Eu penso que nós devemos seguir essa linha. Eu tento não me cansar. Claro que humanamente falando a gente se chateia muitas vezes, mas não desistir das pessoas no sentido assim, não quero mais papo com a pessoa. A gente está sempre aberto, né, para que as pessoas possam ter a oportunidade de retornarem aos caminhos do Senhor. Apesar, como eu falei, de às vezes ficarmos chateados por um momento, tristes, magoados muitas vezes, mas não deixar nada entrar para o coração. Acreditar que nem que seja no último momento aquela pessoa possa retornar. Mas isso é um pouco da lenda evangélica de achar que as pessoas só vão vir no último dia. Mas eu acredito que no percurso, no processo, muitos acabam retornando em prol daquilo que nós fomos para elas. Por exemplo, eu sempre digo, é muito importante, apesar das dores, tentar deixar sempre as portas abertas para as pessoas, amá-las, termos paciência, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado. Porque uma hora a pessoa vai, ela roda, ela peca, ela se quebra toda e temos aquele coração de intercessores, porque se Deus assim permitir, elas vão retornar e vão dizer, poxa, ali eu encontrei alguém que realmente tudo que falou foi para o meu bem, tudo que disse foi para o meu bem-estar. E se eu tivesse ouvido os conselhos, seria melhor hoje. E a pessoa retorna aos caminhos, nos procuram muitas vezes, e eu creio que muito tem sido por conta disso. Essa palavra que diz aqui em Oséias 4:6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Aqui é uma exortação para nós como sacerdotes. O povo peca, claro que também é pelos seus próprios pecados, mas aqui diz que há uma parcela de culpa com relação aos sacerdotes. Em que sentido? No sentido de que quando nós não buscamos também o Senhor, não nos aprofundamos, deixamos de exortar, deixamos de anunciar, de confrontar as pessoas elas não vão obter o conhecimento. Por isso que eu falo que o nosso dever, apesar de algumas pessoas não gostarem, discípulos não aceitarem, é sempre exortar em amor, é buscar que elas venham se posicionar, sair da vida que estão levando. Muitas vezes nós, como pastores, não somos bem compreendidos. Na verdade, o profeta, ele incomoda. Essa aqui é a verdade. Mas incomoda o inferno, incomoda quem não quer mudar. Mas nós temos que ser assim, falar em amor, mas falar a verdade. Ainda que doa até em nós, mas falar em amor. Eu tenho tentado falar em amor para as pessoas, não é falar batendo, não é falar agredindo, ofendendo, magoando, sabe? A não ser que a pessoa se magoe, porque não quer ouvir a verdade. Mas eu digo assim, agir na carne, uma coisa é agir no espírito, outra coisa é agir na carne. Quando agimos no espírito, tudo flui melhor, apesar de muitas vezes serem bem firmes ou até aparentemente duras as nossas palavras. Então, assim, nós precisamos sim falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, não ouvir, e não aquilo que elas querem ouvir. Então, aqui são esses dois contrapontos que eu analiso. Então, assim, no versículo que eu li no 2:6, que ele fala que ele vai permitir algumas coisas para que as pessoas, Israel possa voltar, é justamente essas situações que nós vivemos. Infelizmente, queridos, a gente acaba, ou até muitos discípulos acabam indo para alguns caminhos que, infelizmente, eles só vão aprender quando eles quebram a cara ou quando eles passam uma situação muito difícil. Eu sempre digo, queridos, o nosso coração, ele é muito difícil. Ele é muito difícil, o nosso coração. Nosso coração é terrivelmente maligno. O nosso coração, ele se desvia muito rápido. O nosso coração, ele se afasta muito ligeiro mesmo. É muito eficaz para se afastar da presença do Senhor. Tem, por exemplo, para você ter ideia, assim, do que está acontecendo aqui, olha como que o nosso coração é difícil, queridos. Mesmo Deus tendo dado tudo para Israel, sabe, tudo, a vida, o caminho, a justiça, a lei, o amor, os milagres, o coração, ele ainda é tão ingrato, que ele vai dizer assim, não, foram os outros que me deram. Sabe, irmãos, é muito doloroso quando nós aconselhamos pessoas e você dá o mesmo conselho para a pessoa aqui, só que quando vem o outro e fala a mesma coisa praticamente, talvez seja de uma forma diferente, a pessoa dá ouvido para o outro. Ainda fala assim, não, porque o fulano orou, porque o fulano falou isso. Só que às vezes, aqueles que são líderes, que às vezes estão ali aconselhando, às vezes já tem abençoado, liberado a palavra, sabe? Só que a pessoa não reconhece, então isso é muito duro. Então para Deus é a mesma coisa, queridos. A pior ingratidão do ser humano é ele não ter vida com Deus. E a pessoa acha que é só ir para a igreja. Claro que a igreja é extremamente importante, mas também uma vida de devoção. Por exemplo, esse devocional que eu estou fazendo aqui para você agora, lendo com você, compartilhando, não tem sido fácil para mim. A cabeça está a mil, preocupações, problemas e cansaço, fadiga espiritual,
devocional, nós estamos num jejum, mas eu digo para você, querido, Deus é a nossa força. Ele é a nossa alegria. E por que eu compartilho? Eu ainda acredito, queridos. Eu acredito e vou crer até o dia da minha morte. O dia que Deus me recolher, que eu morrer nesse mundo físico, porque eu vou ressuscitar para a eternidade com Ele, eu vou compartilhar a palavra de Deus. Esse é meu chamado. E eu sei que se cair na terra boa, essa palavra que eu estou ministrando vai trazer mudança para a vida de alguém. Amém? Então assim, eu deixo essa palavra para nossa meditação, sabe? Nós vamos ver esse contraste muito difícil. Nós somos muitas vezes prostitutos nesse sentido, porque nós esquecemos do Senhor, nos apegamos muito a coisas desse mundo. Eu sempre digo, querido, que nos faz feliz eu e a bispa não é o casamento em si. Porque se fosse o casamento em si, nós não seríamos felizes. Mas o casamento vai ser bênção quando Deus é o centro dos nossos corações. O que a faz me suportar não é só o amor que ela sente por mim, mas o amor que ela tem para com Jesus primeiro. E a partir desse amor ela me ama. E vice-versa. O amor, queridos, ele exige disciplina também. Quando nós pastores exortamos, e aí o mais incrível, queridos, também é quando as ovelhas ainda ficam chateadas. Isso que é muito triste ainda. Saem da igreja, ficam chateadas, ou, como eu disse, às vezes você já mostrou o caminho, mas só porque veio um outro, a pessoa aceita, a mensagem do outro sempre é melhor. Não tem maior sinal do que infidelidade, ingratidão do que isso. Eu falo isso para todos nós. Nós estamos nesse dilema. E nós também, sacerdotes, temos que estar sempre nessa vida de piedade, de devoção, mostrando para as pessoas, queridos, o caminho. É um caminho mais excelente. E esse é o quadro que nós estamos percebendo na vida dos reis de Israel. Totalmente o coração longe do Senhor, e Deus ia permitir depois, mais à frente, o exílio para nos tratar, sabe? E eu concluo dizendo assim, às vezes, queridos, para nós assim aprendermos algumas coisas, muitas vezes temos que perder tudo, ou muita coisa. Quanto mais a gente demora em trazer o Senhor novamente para o governo do nosso coração, mais situações nós vamos colher, difíceis para quebrar o nosso orgulho, a nossa preguiça espiritual, quebrar o nosso eu. Muitos se comparam, eu até comentei isso sábado na igreja, falam bem assim, por que eu estou passando por isso? Eu estou que nem Jó, eu não fiz nada e estou passando por isso. Não, querido. O caso de Jó é um caso exceção, no qual nos ensina que nem sempre aquilo que nós fazemos, e no caso que estejamos colhendo, muitas vezes não é pelo que fizemos, mas é porque Deus tem um propósito maior para o nome dele ser glorificado. Como eu disse, o Jó é uma exceção. Na maioria das vezes, querido, tenha certeza disso. A nossa vida está exatamente como Amós ensinou e como Oséias ensinou. Muitas vezes o que vamos passar é uma colheita para a gente realmente cair a nossa ficha de vez. Que de fato nós não somos nada. E nós precisamos se voltar para Deus. Tudo que nós nos apegamos nesse mundo não passa de vaidade, não passa de mera idolatria do nosso coração. Deus quer ter um relacionamento fiel. O melhor, quer que tenhamos um relacionamento fiel com Ele, que fiel Ele sempre é. Ele quer que tenhamos um relacionamento de fidelidade para com Ele. Sejamos sempre fiéis em tudo que fazemos, no nosso proceder, e começa justamente no que nós estamos fazendo agora, numa vida de devocional, uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida no qual nós aprendemos a julgar nós mesmos e dizemos, espera aí, meu coração já está querendo se desviar para outros caminhos, para outras pessoas, para outros deuses. Que Deus nos livre disso. Que sejamos fiéis sempre a Ele, porque Ele sempre é fiel.